Olá, Maricotinha, tudo bem com você? Menina, nós tivemos uma ideia incrível para fixar o nosso estudo da faculdade. Você é simplesmente incrível. Nada melhor do que você pegar todo o conhecimento adquirido e associar com algo que você vivencia todos os dias. No caso, você é policial militar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as matérias que nós aprendemos e nós vamos criar histórias que possam justificar todo o andamento da história associado com o seu ambiente de trabalho. Isso vai te ajudar na fixação, isso vai fazer com que você lembre da matéria e você entenda a matéria. Então é justamente isso que nós vamos fazer agora e nós vamos gravar, porque nós vamos também compartilhar com as outras pessoas. Por quê? Porque às vezes alguém que está querendo aprender esse mesmo tema que você vai conseguir também talvez associar. O que você acha? Eu tenho certeza que isso vai dar muito certo para você, Maricotinha, porque você procurou fazer algo dinâmico. Ao mesmo tempo que você está aprendendo, você vai compartilhar, então você vai gravar o vídeo, você vai poder assistir novamente, então isso vai gerar ainda mais conexão com o conteúdo. Vamos começar? Como nós estamos começando agora, muitos temas que já passaram ficaram para trás. Se tivermos tempo, quem sabe a gente não começa a fazer isso também com os temas já passados para fixação. Porém agora, como nossa ideia começou hoje, nós vamos começar justamente pelo tema de contração muscular, que é justamente o tema que nós estamos estudando na aula de biomecânica. Na matéria de contração muscular, nós temos vários temas e hoje nós aprendemos justamente sobre o tema de despolarização e repolarização. E é sobre isso que nós iremos associar ao nosso ambiente. Vamos começar? Primeiro nós vamos começar com uma operação e vai ser justamente o quê? Um potencial de ação. Então vamos supor que o seu corpo é uma cidade e o batalhão é o músculo, beleza? O nosso cérebro vai ser o centro de comando. Fechou? Vamos associar a isso? Não vamos esquecer. O nosso corpo é como a cidade é como se fosse o nosso corpo, certo? O músculo é o batalhão e o nosso cérebro vai ser o centro de comando. Nós vamos deixar isso bem associado para que a gente não esqueça esse conteúdo, beleza? Agora começou a ocorrência. Agora nós vamos imaginar uma situação de ocorrência, o início da ocorrência. O centro de comando, o córtex motor, alguém aperta o botão e solicitam as viaturas. Deslocar viaturas. Esse comando vai ser justamente o potencial de ação. Ele é um sinal elétrico que vai ser transmitido. Vamos imaginar que esse sinal elétrico vai ser o sinal elétrico oficial. Sem ele, ninguém sai do lugar. Porém, nós temos uma situação que é o batalhão em repouso. Lembra que é o batalhão? Músculo. O batalhão é o músculo, ele está em repouso. Então, antes dessa ocorrência em si, o batalhão, que é o músculo, ele está em repouso. Mas não significa que ele não está sem fazer nada, ele está organizado, ele só se encontra em repouso. Internamente vai estar assim, a parte interna está negativa, menos 70 milivolts, e a parte externa está positiva. Isso é o potencial de membrana em repouso. Traduzindo, o portão está fechado, as tropas estão organizadas, ninguém entra e ninguém sai. Essa é a membrana polarizada. Agora chegou uma ordem na portaria. O comando ele vai chegar pelo rádio e o rádio será o neurônio. A portaria do batalhão é a junção neuromuscular. Aí lá vai acontecer o seguinte: o mensageiro ele vai entregar uma mensagem. Essa mensagem é acetilcolina, que ele é um neurotransmissor. Ela é basicamente como se fosse uma chave para abrir esse portão principal. Aí é a hora que entra, o meu gatinho quer comer, quer tomar aguinha, já volto. Essa é a hora que os portões de sódio se abrem. Quando a chavinha acetilcolina ela é enviada, o portão de sódio se abre. E vai acontecer uma invasão organizada. As tropas de sódio entram rapidamente. E isso é o chamado despolarização. Mas por quê?
Porque agora o interior ele vai deixar de ser negativo e ele vai passar a ser positivo. Então, de menos 70 milivolts, ele vai para 30 milivolts. Aí o batalhão, quem lembra o que é o batalhão? Lembra, o músculo, ele vai entrar em alerta máximo. O batalhão, ele entra em alerta máximo. E tudo vai dar início, que é o chamado princípio do tudo ou nada. Vamos entender mais ou menos o que é. A regra da corporação seria basicamente a regra militar. Ou a ocorrência ela é grave o suficiente ou ninguém sai. Se o sinal atingir menos 55 milivolts, a tropa inteira é mobilizada. Agora, se não atingir, nada acontece. Fica tudo como tá. Isso não existe meio deslocamento, que seria o chamado princípio do tudo ou nada. Agora nós vamos entender uma ação em movimento. A ação ela vai começar com o batalhão ativado, o músculo ativado, a fibra elétrica ela vai percorrer toda a fibra muscular. É como se o alerta fosse transmitido por alto-falantes internos. E é aí que isso ativa o armamento químico. Ocorre a liberação do cálcio, formação das pontes cruzadas e a contração muscular. A cidade agora está em operação. Quem lembra o que é a cidade? O corpo agora está em operação. Acontecendo essa operação tudo, nós vamos agora encerrar essa ocorrência. E é a hora que vai começar a repolarização. Porque depois da ação é necessário organizar o batalhão, reorganizar ele ali. Nessa hora que os portões de sódio que estavam abertos, eles se fecham. E os portões de potássio se abrem. Potássio sai e entra em ação a bomba de sódio-potássio. Ela basicamente vai funcionar como se fosse uma equipe logística. Ela vai jogar sódio para fora, ela traz o potássio de volta e ela gasta energia do transporte ativo. E aí tudo volta a menos 70 milivolts e a ordem é restabelecida. Nós temos agora um outro processo que seria o tempo de reorganização, mais ou menos o período refratário. Após essa ocorrência, o batalhão ele não pode sair imediatamente para outra missão. Ele vai precisar reorganizar. Ele vai precisar conferir efetivo, recarregar equipamentos, restabelecer o comando. Esse seria o período refratário. Conhecem a corregedoria? Então, nós temos também a corregedoria nesse ambiente todo aqui, que seria o eletromiografia. Funcionar assim como um sistema de monitoramento interno. Vai medir a força da ação, vai medir quantas viaturas foram mobilizadas, quanto alerta elétrico foi gerado, e quanto mais atividade elétrica gerada, mais tropas são acionadas. Mas atenção, mais alerta é diferente, necessariamente mais força. Vamos para um resumão policial. O centro de comando, ele envia a ordem, a acetilcolina, ela abre o portão, o sódio entra, que é o período de despolarização, acontece o alerta máximo, mais 30 milivolts, que acontece todo o processo e ocorre essa situação toda. O potássio sai, que é a repolarização. A bomba de sódio-potássio, ela reorganiza o sistema e aí a contração acontece. Sem rádio, sem deslocamento, sem operação. Agora uma frase para a gente fixar. O músculo, ele só vai entrar em ação quando a ordem elétrica é forte o suficiente para mobilizar toda uma tropa. E esse é o assunto que você precisa fixar, Mari. Eu tenho certeza que com esse resumão e essa associação do seu trabalho, com certeza você vai relembrar toda a matéria aprendida. Somente esse resumo e essa associação, ela não vai servir de nada se você não se aprofundar no assunto. Então, é necessário que antes de você querer inventar, fazer esses videozinhos de associação, leia o livro, ouça o professor na matéria. Se tiver dúvidas, vai falar com o seu orientador ou com a mentoria, qualquer pessoa lá. Não deixe de estudar, não queira viralizar, não pense somente no engajamento.
Pense no estudo, no aprendizado e que você se torne uma pessoa incrível e se torne a melhor naquilo que você fizer. Não desanime, não desista. Você é capaz. Mais um dia, mais um estudo. Deus te abençoe e tamo junto.